Fala aí pessoal, tá tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Igor Paiva. Muito boa tarde para cada um de vocês que estão a ver este vídeo. Estou muito feliz por estar aqui novamente e um feliz domingo para todos nós, não é? Podemos estar com nossos familiares, fazendo aquilo que nós mais gostamos, podemos ir à igreja, renovar nossos convênios. E estamos cá mais uma vez para fazer um vídeo muito interessante. E como temos como fosse dois propósitos, vamos falar um pouco sobre as escrituras do livro de Mórmon e também tem uma outra parte que eu gosto de falar sobre os princípios do Evangelho. Mas por que falar sobre os princípios do Evangelho? Como vocês sabem, eu sou um membro da igreja e gosto de comentar um pouco, apresentar um pouco o que é o livro de Mórmon, o que nós acreditamos realmente, o que nós somos, porque vivemos de uma maneira um pouco diferente das demais. Então, o meu propósito neste canal não é nenhum fundo de renda, não somente disto, mas o único propósito é poder ajudar a todos e ajudar a mim mesmo a compreender mais um pouco sobre o Evangelho. E hoje, mais especial ainda, eu escolhi um tema muito importante, espero que vocês gostem. O tema que eu escolhi hoje fica no princípio do Evangelho, no capítulo 4, e se chama O Nosso Livre-Arbítrio. Mas afinal, o que é o livre-arbítrio? Será que nós temos realmente o livre-arbítrio ou não temos? Será realmente que nós podemos escolher o que nós podemos fazer? Será que nós somos o culpado pelas coisas que acontecem conosco ou nós não somos culpados? Quem é o culpado é Deus. E é hoje que nós vamos falar um pouco sobre isso e vamos ver algumas escrituras também que falam um pouco sobre isso. E também vou deixar algumas escrituras para vocês na descrição deste vídeo para que vocês possam ler, reler e discutir. E não deixem de compartilhar e enviar esse vídeo para aquelas pessoas que mais precisam, como amigos que têm curiosidade para entender as coisas, ou até mesmo grupos de aula, de ramos. E se quiserem ajudar, se inscrevam no canal para que a gente possa aumentar o nosso grupo, para que a gente possa crescer ainda mais, para que a nossa mensagem do Senhor possa ser espalhada, que nós possamos realmente entender o que o Salvador Jesus Cristo quer nos ensinar. Porque o que o Salvador Jesus Cristo não é uma pessoa complicada, não é uma pessoa difícil de entender, mas sim é uma pessoa simples e fácil de compreensão. Então vamos lá para mais um vídeo. Então, o livre-arbítrio. Muitas pessoas falam, o livre-arbítrio isto, o livre-arbítrio aquilo, nós temos tudo isto, nós podemos fazer qualquer coisa e não vai acontecer nada conosco e assim por diante, nós estamos aqui nesta vida, mas porque estamos aqui, essas coisas ruins que nos acontecem, por isto e por aquilo, nós sabemos com as nossas dificuldades, sabemos também as nossas coisas. Mas o que nós não sabemos muitas vezes é que nós temos o livre-arbítrio. Mas este livre-arbítrio, o que significa este livre-arbítrio? É o livre-arbítrio que Adão tinha, que nós possuíamos na pré-existência. Muitas vezes nós chegamos a saber que nós não tínhamos livre-arbítrio na pré-existência. Na pré-existência, só lembrando o primeiro capítulo desses vídeos, nós conversamos que na pré-existência nós vivíamos com Deus, como seres espirituais, como filhos espirituais dele. E existe uma escritura, lá em Doutrina e Convênios, no capítulo 29, versículo 36, que ela fala exatamente isso, sobre um arbítrio que tanto os anjos de Satanás quanto o próprio Satanás tinha e que cada um de nós tínhamos. E fala-se dessa maneira. E aconteceu que Adão, sendo tentado pelo diabo, pois eis que o diabo existiu antes de Adão, pois rebelou-se contra mim, dizendo, dá-me a tua honra, a qual é o meu poder, e também uma terça parte das hostes do céu. E ele afastou de mim, por causa do arbítrio que possuía. Então, o que é que nós podemos aprender com essa escritura? Doutrina e Convênios 29:36. Aprendemos que Satanás, na pré-existência, já existia muito antes de Adão. Adão, quando fala, é o Adão carnal, é o homem, quando criado na terra. E ele fez com que um terço das hostes dos céus se desvirtuassem do caminho certo, se desvirtuassem do plano do Salvador, de Jesus Cristo. Por quê? Porque cada um de nós temos o nosso livre-arbítrio. Nós poderíamos sugerir, aceitar o plano ou não. Nós poderíamos agir da maneira que nós quiséssemos. Não era porque nós estávamos vivendo junto de Deus espiritualmente que nós éramos obrigados a fazer tudo o que Ele queria. Porque o nosso Pai Celestial, Ele não é um pai, não é um padrasto, podemos dizer assim. Ele não é uma pessoa ruim, Ele não nos obriga a nada. Ele nos ensina a fazermos o que é certo. Ele nos orienta a fazermos o que é certo. Nós escolhemos se fazemos ou não. Este é o livre-arbítrio que Ele nos deu desde a pré-existência. Assim vemos que nosso livre-arbítrio nós não ganhamos apenas na nossa mortalidade, mas sim desde a pré-existência. E o livre-arbítrio é muito essencial para nós fazermos certas escolhas. Como, por exemplo, Adão caiu para que os homens existem. E os homens existem para que tenham alegria. E é exatamente isto. O nosso livre-arbítrio é uma peça fundamental do plano de Salvador Jesus Cristo e do seu Pai, Deus.
Ele é o plano que nos pode levar novamente para os céus. O Salvador veio e mostrou o exemplo perfeito de como viver uma vida digna, uma vida honrada, para que nós possamos voltar novamente à sua presença. Era como se fosse, por exemplo, existia uma mata muito grande, cheia de espinhos. E nessa mata cheia de espinhos, muito difícil, as pessoas passavam e se picavam todas. O Salvador Jesus Cristo, ele veio até a terra, entrou naquela floresta e abriu um caminho. Foi ferido por aqueles espinhos. Mas depois que ele abriu o caminho, todas as pessoas que quiseram seguir ele através daquele caminho podiam seguir sem serem picadas. Por quê? Porque alguém passou primeiro, e este alguém foi o próprio Salvador Jesus Cristo. Ele veio e mostrou um caminho ao qual nós podíamos ser salvos, um caminho de felicidade, um caminho de alegria, mas isso mediante ao nosso livre arbítrio. Nós temos o poder de escolher se queremos fazer o que é certo, ou temos o poder de escolher se não queremos fazer o que é certo. Nós não devemos esquecer nunca que Deus é o nosso amoroso Pai Celestial. Ele está conosco todos os dias, Ele está nos abençoando, está nos orientando a escolhermos o que é certo. É como fosse lá em Romanos capítulo 7, que é um capítulo que eu amo realmente. Ele fala sobre o pecado da carne e a lei. O próprio apóstolo Paulo, ele vai falar que enquanto ele viver na carne, a lei está sobre ele, mas o espírito dele, que é um ser espiritual, vive a lei de Deus. Mas ele se alegra nas tribulações e nas dificuldades, porque assim o poder de Deus, que é a graça, pode estar sobre ele. Então vemos aí que existe como fosse aqueles famosos dois anjinhos. Existe um anjinho bom e um anjinho mau. O anjinho bom, ele diz as coisas certas que nós devemos fazer. O anjinho mau diz as coisas erradas. Mas cabe a nós o que nós realmente precisamos escolher, se é o bom ou o errado. E é aí que entra também a parte do porquê Satanás foi expulso dos céus. Como vimos nos vídeos anteriores, se procurarem, vamos ver que Satanás, ele queria destruir o livre-arbítrio. Ele não queria que a humanidade, nós, seres humanos, filhos de Deus, tivéssemos a oportunidade de escolher se iríamos querer ser salvos ou não. Ele iria decidir por nós que iríamos todos ser salvos, porque nós não iríamos ter a oportunidade de escolha. Mas isto era contra o plano do nosso Pai. O nosso Pai sempre foi um Pai amoroso. E Ele quis, desde o princípio, quando éramos seres espirituais, de dar o livre-arbítrio para nós escolhermos. Por isso que o Salvador Jesus Cristo foi escolhido. Porque Jesus Cristo, ele não queria quebrar o livre-arbítrio da gente, mas sim, ele veio com o propósito de mostrar o que nós iríamos ganhar, o que iríamos vencer se seguíssemos os seus passos. Como por exemplo, existe lá em 2 Nef, capítulo 2, versículo 27, tem uma escritura que fala: portanto, os homens são livres segundo a carne, e todas as coisas de que necessitam lhes são dadas. E são livres para escolher a liberdade e a vida eterna por meio do grande mediador de todos os homens, ou para escolher o cativeiro e a morte, de acordo com o cativeiro e o poder do diabo, pois ele procura tornar todos os homens tão miseráveis como ele é. Nesse versículo entendemos novamente que o livre-arbítrio o Senhor nos deu para que nós mesmos fôssemos nossos próprios juízes. Nós iríamos escolher para onde iríamos. Iríamos escolher o que nós queríamos ganhar. Será realmente que iríamos ganhar algo escolhendo o que era certo? Será realmente que iríamos ganhar algo escolhendo o que era errado? O Salvador e seu Pai deu-nos o livre-arbítrio desde a nossa pré-existência, para que nós possamos escolher os caminhos que devemos seguir. Não podemos andar por caminhos errados e não nos arrependermos e esperarmos coisas boas acontecerem. Não podemos andar por caminhos bons, sempre nos esforçando e esperar coisas ruins que vão acontecer. Vai acontecer. É normal do mundo acontecer isto, não é? Mas quando nós plantamos coisas boas, colhemos coisas boas. Quando plantamos coisas erradas, colhemos coisas erradas. Mas o Evangelho Salvador Jesus Cristo é um Evangelho de perdão. Se nós escolhemos coisas erradas muito tempo, ainda há tempo de nós podermos nos arrepender. Pois o Senhor não quer que nenhuma alma seja perdida. Mesmo que Ele tenha dado livre-arbítrio para cada um da gente, Ele quer que nós possamos nos arrepender. Ele quer que nós possamos escolher, que nós escolhemos o que é certo. Nenhum pai quer que um filho escolha o errado. Todos os pais querem que seus filhos escolham o que é certo. Por isso que o Salvador e o seu Pai nos deram o livre-arbítrio, para que nós possamos ter nossos próprios hábitos. Como também fala um versículo, lá em Doutrinas e Convênios 29:41 fala: portanto, eu, Deus, fiz com que ele fosse expulso do jardim do Éden, de minha presença, por causa de sua transgressão, na qual ele se tornou espiritualmente morto. O que é a primeira morte? A mesma morte que a última morte, a morte espiritual,
que será pronunciada sobre os iníquos quando eu disser: apartai-vos de mim, malditos. Mas o que este versículo quer dizer? Nesse versículo estava falando que quando Adão foi expulso do jardim, por causa de sua transgressão, Adão ele não pecou, ele transgrediu contra o Senhor, ele descumpriu, ele fez uma pequena transgressão para guardar um mandamento maior. Ele usou o seu livre-arbítrio de escolher o bem e o mal. É como fala em 2 2:11. É necessário que haja uma oposição em todas as coisas. É necessário, porque senão nós não iríamos poder conhecer o amargo sem nunca termos conhecido o doce. Não iríamos poder conhecer o calor sem nunca ter conhecido o frio. Não iríamos poder conhecer a fome sem antes não termos conhecido o que é não ter fome. Não iríamos poder conhecer o que é a sede se nós sempre tivéssemos algo para beber. Era necessário que a oposição também exista. E essa oposição existe para que nós possamos usar o nosso livre-arbítrio, para que nós possamos agir por nós mesmos. Não sermos apenas pessoas feitas, levadas por efeito, mas sim sermos seres humanos para que usamos as nossas ações em prol de algo. Mas tudo que nós fizermos vai nos levar em alguma coisa, seja ela boa ou seja ela má. E somos nós que decidimos. Como por exemplo também, no 2 capítulo 2 é um capítulo interessantíssimo. Ele vai falar exatamente sobre isto, sobre o livre-arbítrio. No versículo 27, ele fala que nós somos livres para escolhermos o que quisermos. Escolhemos a vida eterna, escolhemos o destino ruim eterno. Nós escolhemos nosso próprio destino, através do nosso livre-arbítrio. O Senhor ele não nos intromete em nosso livre-arbítrio. Ele quer que nós mudemos, Ele quer que nós usemos nosso livre-arbítrio para o bem e não pelo mal. Quando nós usamos nossa capacidade de escolha, que é o livre-arbítrio, para fazermos coisas boas, nós iremos receber bênçãos. Quando escolhemos ter fé, nos arrependermos todos os dias, sermos batizados, receber o dom do Espírito Santo, perseverar até o fim, nós estamos esperando usar nosso livre-arbítrio para uma coisa boa no futuro acontecer. É isso que nós queremos que aconteça. Mas nenhuma alma está perdida para o Senhor. Como fala lá em 2, lá em Doutrinas e Convênios, capítulo 18:10, o valor das almas é grande à vista de Deus. Nenhuma alma está perdida. Cada um de nós tem o seu livre-arbítrio. Cada um de nós tem a sua capacidade de escolha. Nós iremos escolher aquilo que queremos que aconteça conosco. Exatamente isso, meus amigos, que eu queria deixar um pouco com vocês hoje. Eu queria falar um pouco sobre o livre-arbítrio. Espero que vocês tenham entendido. Vou deixar as escrituras abaixo para que vocês possam ver e ler e ponderar. Espero que o Espírito Santo possa ter levado isso ao coração de vocês, como por exemplo, como a intenção de ajudar. O que é um livre-arbítrio? É a nossa atitude, a nossa possibilidade de escolher, saber o que é certo e o que é errado por nós mesmos. E que o Senhor nos deu esse livre-arbítrio desde a nossa preexistência. Espero que vocês tenham gostado e um bom domingo. Se gostou, compartilha em todos os grupos sacerdotes, grupos daqueles seus amigos que têm mais interesse, que vai ajudar bastante, tá bem? Um beijo enorme. Tchauzinho.